lá, o que que é o imposto cedo? Primeiramente, eu gostaria de informar vocês que esse daqui ele faz parte do Shohizero, é a lei sobre consumo. Então, o imposto sobre consumo, ele tá dentro de uma lei que se chama Lei sobre Consumo, tá? O Shohizero. Lei sobre imposto sobre consumo, na verdade, né? Faltou aqui algumas palavrinhas. E essa introdução, né, do sistema de faturas, o invoice sendo, ele já começou, na verdade. Ele já começou, só que ele vai ficar mais rígido agora em 1º de outubro de 2023. E o que que é isso, né? O que que é o invoice? O invoice, ele é nada mais, nada menos que uma fatura, né? O próprio nome em inglês diz, ele é um invoice, ou seja, é aquela fatura onde está especificada o que que o cliente comprou, e daí vem a questão do imposto sobre consumo. Quanto de imposto sobre consumo está sendo taxado daquele produto, sabe? Por quê? Porque em 2019 teve uma alteração também nesse Shohizero, nessa lei sobre consumo, onde alguns produtos se tornaram 10% de imposto e alguns produtos se manteram no 8%, que são coisas, né, que é relacionadas à alimentação. Aí, para saber, ó, esse produto a gente está cobrando 10%, mas esse produto a gente está cobrando 8%, então surgiu essa regra de ter o invoice, de ter a fatura. Daí, antes disso, né, eu queria que vocês entendessem como que funciona o imposto sobre consumo, sabe? Porque assim, lembrando que nem todo mundo, gente, entende realmente como que funciona por detrás das coisas. Não é que não entende, às vezes não tem interesse, sabe? Então vamos ver primeiro como que funciona então por detrás. Como que funciona o imposto sobre consumo, né? Quando você faz uma compra, né? Aqui eu trouxe um mercadinho, pode ser até um Family Mart, ó, eu falando o nome de empresa. Quando você faz uma compra de 10.000 ienes, é taxado 10%, né? E quanto que é 10% de 10.000? São 1.000. Então, esse 1.000 ienes, ele não fica para a empresa, sabe? Esse 1.000 ienes, a empresa, ela vai pagar para a Receita. Esse 1.000 ienes que ela cobrou a mais de você do imposto sobre consumo. Ele também é conhecido como o imposto que é taxado indiretamente, porque não é um imposto que você vai lá na Receita, né, igual o imposto de renda, você vai lá na Receita e fala, olha, eu tenho que te pagar tanto. Esse é um imposto que você paga indiretamente, você paga ali para a loja e a loja que vai pagar ali para a Receita. Daí vem uma questão, ó. Existe uma dedução que é chamada de shirezegaku kojo. Shirezegaku kojo. A tradução, ao pé da letra, shire significa compra, né? Zegaku significa imposto, kojo é dedução. Então, assim, ó, quando esse falando familiar de novo. Quando esse Marte, ele, né, cobra o imposto de você, só que ele precisa pagar também alguma coisa, por exemplo, né, ele precisa ter a matéria-prima dele, né, ou às vezes, né, que nem aqui no exemplo, ele comprou algumas coisas que ele vai revender na loja dele. Nessa compra, ele também paga o imposto sobre consumo, sabe? Então, aqui nesse exemplo, ele arrecadou 1.000 de você e ele pagou 200 para aquela outra loja, né? Então, teoricamente, né, ele pode abater esses dois, esse tanto que ele pagou de imposto e pagar apenas 800 ienes para a Receita, sabe? De vez ele pagar o 1.000 aqui, que eu escrevi errado de cima, tá? Mas aqui, de vez ele pagar 1.000 aqui, como ele pagou 200 para o outro, ele pode abater isso e pagar somente os 800 para a Receita. Olha só que interessante, né? Então, eu gostaria que vocês entendessem que existe esse tipo de dedução. Daí, o que que acontece? Olhem só, um ponto muito importante, tá? Se esse Marte, então aqui a gente está fazendo um cálculo onde esse Marte, ele paga imposto sobre consumo, tá? Mas tem algumas situações, como por exemplo, se esse Marte, ele tem vendas, é uriage, viu? São vendas. Vendas de menos de 10 milhões de ano por ano, ele é isento do imposto sobre consumo. Então, aquele 200 ienes, né, que ele precisa pagar, né, ele não precisa, então, pagar, né, para a Receita. Ou seja, aquele 1.000 que ele arrecadou de você, ele não precisa pagar da Receita. Entenderam? Por mais que ele pagou, né? Ele tá pagando também imposto sobre consumo. Então, no bolso dele sobra 800 ienes. Entenderam?
Então, é lucrativo, né? Isso aqui também é para proteger, digamos, né, as pequenas empresas, então é mais lucrativo. Lucrativo, aquele Marte, ele não pagar o imposto de renda e ficar com os 800 ienes no bolso, sabe? Isso aqui é só para pequenas empresas, empresas que têm menos de 10 milhões de ienes em vendas. E também, né, falando um pouquinho mais por detrás disso, a empresa ela precisa falar para a Receita que ela não vai pagar imposto, ou ao contrário, né, que ela vai começar a pagar imposto. Então, isso tem que declarar tudo direitinho, não é assim, eu tenho menos de 10 milhões de ienes, então não vou fazer nada. Também não é assim, tá? Tem que ter tudo bonitinho ali registrado. E o que acontece, então, com esse invoice cedo? Lembrando que a empresa, ela só pode fazer esse Shirezega Kokojo, né, abater disso, daqui, se ela tiver um comprovante, né? Se ela não tiver comprovante, como que ela vai comprovar que ela pagou 200 ienes de imposto? Então, o que vai começar a acontecer agora, em outubro de 2023, quando essa lei ficar mais rigorosa? As empresas, principalmente de grande porte, né, porque provavelmente elas não vão se enquadrar aqui, as empresas elas vão começar a optar por empresas que entregam a fatura falando o quanto que pagou de imposto. Então, essas pequenas empresas aqui que não pagam imposto mais, elas não vão conseguir emitir fatura. Então, provavelmente, as empresas elas vão falar assim, ó, você não tem invoice? Então, eu não vou comprar mais com você, eu vou comprar com o outro ali que consegue me emitir uma fatura falando o quanto de imposto que eu paguei. Então, é isso que vai começar, né? Provavelmente vai acontecer a partir de outubro de 2023. Por isso que esse sistema, né, do invoice cedo tá sendo tão falado e, por fim, ninguém sabe direito o que é, mas é isso. Viram que não é, assim, uma coisa muito complicada? Só complica se você não entende que existe esse Shirezega Kokojo e você também não sabe que existe que empresas de menos de 10 milhões não precisam pagar imposto. Então, entendendo que existe esses dois sistemas, você entende que pode acontecer isso. Então, você que é pequeno, né, pequeno empresário, você pode optar, então, por começar a pagar impostos e não perder o seu cliente, né? Ou você pode continuar não pagando imposto, né? Você que tem aquela empresa que não tem uma venda maior de 10 milhões, você pode continuar não pagando imposto e rezar para que aquele, né, até então, onde você fornecia os seus produtos, não troque de fornecedor.